Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça dos mistérios e civilizações. Civilização Tolteca. Os Toltecas foram uma civilização mesoamericana que floresceu no México Central, entre os séculos X e XII. Eles são frequentemente considerados os antecessores dos Aztecas, que viam os Toltecas como um povo altamente civilizado e uma fonte de inspiração cultural e religiosa. São conhecidos por sua arquitetura impressionante, arte, astronomia e influência na cultura mesoamericana. Acredita-se que os Toltecas tenham surgido após a queda de Teotihuacan, por volta de 750 d.C. A civilização Tolteca originou-se estabelecendo sua capital em Tolán, atual Tula de Allende, no estado de Hidalgo, México. Fundada por Seacatl Topiltzin Quetzalcoatl, figura associada à manifestação de Quetzalcoatl. 900 d.C. Os Toltecas fundam sua capital, Tula, ou Tolán Ticocotitlán, no estado de Hidalgo, México. 950 d.C. Tula se torna um centro comercial e cultural importante. 1000 d.C. Os Toltecas começam a expandir seu império, conquistando cidades e estados vizinhos, com sua influência se estendendo por vastas regiões da Mesoamérica, alcançando áreas como Yucatán, Zacatecas e possivelmente partes da América Central. 1116 d.C. A cidade de Tula é destruída por uma invasão xiximeca. Eles atingiram seu auge entre os anos 900 e 1150 d.C., antes de declinarem devido a conflitos internos, invasões e mudanças climáticas. 1168 d.C. Os Toltecas são derrotados pelos Aztecas, que mais tarde fundam a cidade de Tenochtitlan, atual México. Sua cultura e sociedade. Era um povo militarista e expansionista, influenciado pelos povos do norte do México e de Teotihuacan. Tinham uma organização política dominada por governantes guerreiros e uma classe militar poderosa. Os Toltecas influenciaram especialmente as maias de Chichén Itzá, no Yucatán, trazendo seu estilo inovador e práticas religiosas. A sociedade tolteca era dividida em classes nobres, sacerdotes, artesãos e camponeses. Eles praticavam agricultura, com culturas como milho, feijão e abóbora. A arte tolteca é caracterizada por esculturas, relevos e cerâmica. Artesanato e comércio. Os toltecas eram habilidosos artesãos, produzindo objetos de cerâmica, tecidos, joias e metais, além de praticarem agricultura com sistemas de supervisão avançados. A economia do tolteca baseava-se na agricultura, cultivando principalmente o milho, feijão e o amaranto, utilizando sistemas de proteção avançada e cultivo em terraços. O comércio também desempenhou um papel fundamental, com rotas que se estendem do centro do México até áreas como Honduras, trocando produtos como cerâmica, penas exóticas, jade, têxteis e obsidiana. Eles estabeleceram uma rede de comércio extensa, trocando bens com outras civilizações mesoamericanas. O comércio tolteca incluía a troca de mercadorias como cacau, algodão, obsidiana e jade,
trocando bens como cerâmica e penas de quetzal com outras civilizações mesoamericanas. A arquitetura tolteca é conhecida por suas pirâmides, templos e palácios. O templo de Tlahuizcalpantecutli, em Tula, é um exemplo notável. A pirâmide de Quetzalcoatl, em Chichén Itzá, é outra estrutura famosa. Os toltecas eram conhecidos por sua habilidade em astronomia e desenvolveram um calendário solar de 365 dias. A observação dos astros e planetas era importante para a religião e a agricultura tolteca. Construíram Tula, onde ergueram templos, colunas esculpidas e pirâmides escalonadas. Os famosos Atlantes de Tula são estátuas de guerreiros de pedra, com mais de 4 metros de altura, que sustentavam os tetos dos templos, possivelmente representando deuses ou líderes militares. Desenvolveram um estilo artístico característico por relevos detalhados e esculturas impressionantes. Além disso, os toltecas eram hábeis artesãos, produzindo cerâmicas decoradas com motivos geométricos e figuras de animais, e esculturas representando deuses e guerreiros. Escrita e calendário. Os toltecas utilizavam uma escrita pictográfica, onde desenhos representavam palavras ou conceitos. E eles desenvolveram um calendário solar de 365 dias, dividido em 18 meses de 20 dias cada. O calendário tolteca também incluía um ciclo de 260 dias, utilizado para fins religiosos e astronômicos. Como organização política, a sociedade tolteca era organizada em uma estrutura política hierárquica, com um governante supremo no topo. O governante era assistido por uma classe de nobres e sacerdotes, que exerciam funções administrativas e religiosas. A sociedade tolteca também incluía uma classe de guerreiros, que eram responsáveis pela defesa do Estado. Organização social e política. A sociedade tolteca era hierarquizada, dividindo-se principalmente em duas classes: nobreza, composta por aristocracia militar, líderes administrativos e sacerdotes que exercem controle tanto na esfera política quanto religiosa, integrada por hierarcas militares, funcionários, o governante supremo e os sacerdotes, que faziam parte do serviço da casta militar e se encarregavam de atender o culto, os calendários e a contagem do tempo. Classe trabalhadora. Incluía camponeses, artesãos, comerciantes e outros ofícios manuais. Havia também uma casta de escravos, geralmente adquirida durante campanhas militares. O governo tolteca era uma teocracia militarizada, onde guerreiros e sacerdotes detinham o poder, expandindo sua influência por meio de conquistas militares e controle religioso. Religião e mitologia. A religião tolteca era politeísta, com uma variedade de deuses e deusas, associados a diferentes aspectos da natureza e da vida humana. Os toltecas acreditavam na existência de um mundo espiritual, onde os deuses e os ancestrais residiam. A mitologia tolteca incluía histórias sobre a criação do mundo, a origem dos deuses e a história dos heróis e governantes toltecas. Influência. A cultura tolteca influenciou outras civilizações mesoamericanas, como os astecas e os maias. A arquitetura tolteca inspirou a construção de estruturas em outras cidades e estados, e a religião tolteca também influenciou a mitologia e a espiritualidade de outras culturas. Alguns deuses, como Quetzalcoatl,
Deus serpente emplumada, associado à sabedoria e ao conhecimento, a vida e o milho, representando a dualidade entre o físico e o espiritual. O Tlaloc, Deus da chuva, da agricultura e das tempestades, adotado de outras culturas anteriores, como a de Teotihuacan. O Huitzilopochtli, Deus do sol e da guerra. O Coatlicue, Deus da vida e da morte. O Tezcatlipoca, Deus do céu noturno e do caos, central nas batalhas mitológicas e nos sacrifícios humanos. Um dos mitos mais notáveis envolve o conflito entre Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, onde este último engana Quetzalcoatl, levando-o ao exílio e marcando o declínio da era próspera tolteca. Sítios arqueológicos. Tula, a capital dos toltecas, localizada no estado de Hidalgo, México. Chichén Itzá, cidade-estado maia influenciada pela cultura tolteca, localizada no estado de Yucatán, México. Teotihuacan, cidade-estado que influenciou a cultura tolteca, localizada no estado do México. E alguns sítios arqueológicos menos conhecidos. Temos o El Tajín, um sítio arqueológico localizado no estado de Veracruz, México, que foi influenciado pela cultura tolteca. Cacastla, um sítio arqueológico localizado no estado de Tlaxcala, México, que foi ocupado pelos toltecas durante o período clássico. Cholula, um sítio arqueológico localizado no estado de Puebla, México, que foi influenciado pela cultura tolteca e mais tarde se tornou um centro importante da civilização azteca. Declínio e legado. Por volta do século XII, uma civilização tolteca entrou em declínio devido a fatores como secas prolongadas, conflitos internos e invasões de povos nômades, como os Xiximecas. A queda de Tula, por volta de 1168 d.C., marcou o fim da hegemonia tolteca. No entanto, o seu legado perdurou, influenciando culturas posteriores, especialmente as astecas, que os consideraram antecessores intelectuais e culturais. Hoje, os vestígios arqueológicos e culturais dos toltecas representam uma das partes mais fascinantes da história pré-hispânica do México, evidenciando sua influência na região. Os toltecas são um dos povos mais enigmáticos da Mesoamérica, e muito do que se sabe sobre eles vem de relatos astecas e evidências arqueológicas. E há algumas fontes. Temos os toltecas de Miguel León Portilla, a civilização tolteca de José Luis de Rojas, Tula, a cidade tolteca do Instituto Nacional de Antropologia e História, México, a arte tolteca do Museu Nacional de Antropologia, México, História dos Toltecas de Diego Durán e a cultura tolteca de Alfredo Lopes Austro. Se você precisa de ajuda com revisão de trabalhos acadêmicos, especialmente em ortografia e normas da ABNT, Elise Costa é a pessoa certa para procurar.